Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Clube de Cinema da Semana, que vai falar sobre muito cinema nacional, cinema brasileiro de qualidade em cartaz nos cinemas. Vamos lá. Bom, no primeiro bloco, nós vamos conversar com duas mulheres talentosíssimas, a Mariana Bastos, que tem assina direção e roteiro de Raquel 11, e a sua jovem estrela, a Valentina Hersage, que inclusive ganhou prêmios internacionais com sua grande interpretação como a protagonista de Raquel 11. Raquel 11, que está em cartaz nos cinemas, aborda a jovem Raquel que se muda depois de um acontecimento trágico com sua mãe, se muda com seu pai para uma pequena cidade do interior e começa a ter, digamos, visões estranhas sobre questões bíblicas e religiosas e passa a ser incomodada ou incomodar a sociedade religiosa dessa pequena cidade. Mais um horror social que estreia nos cinemas, super necessário para a gente falar sobre o fanatismo religioso, sobre a questão da internet e seu tribunal de internet, né, que julga pessoas simplesmente sem saber o que está acontecendo ou saber da história por completo. Raquel 11 é produção da O2 Play e é, como eu falei, dirigido por Mariana Bastos. E vamos conversar agora com essa dupla, Mariana Bastos e Valentina Ressage, aqui no Clube Cinema. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Clube Cinema. Eu sou Daniel Herculano, você está na TVC. E nesse primeiro bloco, como eu falei, vou conversar com a diretora e roteirista Mariana Bastos e a protagonista do seu filme de estreia, que é a Valentina Hersage. O filme se chama Raquel 11. Tá, gente? Olha só, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nessa conversa, porque é essencial que a gente dê valor a descobrir o cinema nacional. E hoje nós estamos com filmes bem diversos em cartaz, né? Eu vou até falar um pouco com a Mariana sobre o Medusa, que conversa com o filme dela, né? O horror social que isso provoca. Então, Mariana, seja muito bem-vinda. Valentina, Mariana, por favor, você primeiro. Muito obrigada pelo convite. A gente está bem feliz de estar aqui. Obrigada, Valentina. gente. É muito bom poder falar sobre o filme, falar sobre o processo, falar sobre cinema. Então, é isso, estamos felizes. Mariana, eu queria que você falasse. Olha, eu queria dizer para você que ao final do filme eu fiquei um pouco horrorizado, sabe? E acho que isso é uma boa sensação quando termina Uhum, o teu filme, porque eu coloco como um horror social, assim como eu vejo o Medusa, e assim, o uhum. fanatismo religioso é algo que assusta muito, sabe? E isso provoca muito, muito, muito medo em mim. Então, isso é essencial que a gente comece a falar disso. Queria que você falasse como foi, de onde foi que você tirou essa história, né? Você assina o roteiro e dirige o seu primeiro longa também. Sim, então na verdade, estava trabalhando com o Fernando Sapelli, que é um dos produtores, num outro projeto, que era o projeto do meu primeiro longa. E ele, nesse meio tempo, assim, me convidou para fazer um projeto novo com ele, que a única coisa que ele tinha, assim, era que o filme se tratasse sobre religião. Então, a gente tinha um ponto de partida, e a partir desse ponto de partida eu fui pesquisando diferentes religiões, fui mergulhando nesses universos, fui frequentando esses espaços e a gente entendeu que fazia sentido falar sobre a religião que mais crescia no Brasil, que era a religião evangélica, e tentar fazer um paralelo com relação a como essa escalada mais radical, né, como esses riscos do fundamentalismo podem estar conectados com a violência contra a mulher. Quando eu comecei a pesquisar a Bíblia, eu vi que isso era uma questão, inclusive, que não era necessariamente nova, no sentido de que isso já é problematizado, inclusive, dentro das igrejas, e que poderia ser interessante a gente ter uma história de uma menina que, baseada numa coisa que a gente não sabe se é verdade ou se não é verdade, assim como todas as crenças, né? Depende muito de quem acredita ou não, a gente não tem necessariamente provas concretas de nada, se ela tivesse uma ideia de reescrever trechos da Bíblia. Então, partiu mais ou menos dessa trajetória aí. E antes de eu passar para a pergunta para a Valentina, eu queria que você falasse também sobre o casting, né? Como foi que você
chegou na Valentina, que tem uma atuação espetacular. A gente vai conversar um pouco sobre ela, inclusive com as Obrigada. premiações que ela foi reconhecida também, né? Que eu acho que é interessante, de festivais que apontam para novos cineastas, né? De festivais que apontam para filmes que precisam dessa luz, né? Enfim. A gente, assim, né, quando você está criando o roteiro, você tem. O personagem ele vai começando a se moldar na sua cabeça, né? De certa forma, cada vez que você deixa o roteiro mais maduro, assim, essas personagens elas também vão criando uma forma mais definida, enfim. Quando você abre o processo de casting, você está aberto também para os atores te surpreenderem, né? Para esse processo ser algo que, claro, que na essência você vai tentar procurar o que você estava imaginando, mas você também conta com a possibilidade das pessoas te surpreenderem, né? Eu acho que a Val, a gente passou por várias etapas, assim, basicamente de pesquisa. Uma delas foi uma self-tape que a gente pedia para os atores, né, com base no improviso numa cena do filme. Mas eu também, quando entrei em contato com o material da Val e também conversando muito com a produção de casting e tal, eu fui assistir coisas que ela já tinha feito, assisti o Mate-me, por favor, que era um filme que eu gostava e que via que também estava muito garantido, assim, o potencial dela enquanto atriz e a gente foi conversando melhor, enfim, então para mim desde o começo já ficou muito claro, porque quando dá esse match da figura da pessoa com o personagem, assim, não só fisicamente falando, mas do que a pessoa traz para você, as coisas, para mim já é um processo meio. Eu não fico muito na dúvida, sabe? Normalmente isso, assim, eu preciso confirmar, mas fica muito claro, assim, para mim. A não ser que a gente não esteja encontrando de fato quem vai ser, mas com a Val foi bem rápido, eu acho, assim, a minha sensação de que teria que ser ela, sabe? E agora, passando para você, Valentina, já até eu falei aqui do Medusa, né, Mariana? Você falou de outro filme da Anitta Rocha da Silveira, que é o Mate-me, por favor, que ela fez, enfim, que é o próximo, que foi o próximo filme que agora está em cartaz com a Mariana. E eu queria falar, Valentina, que realmente você me impressionou muito, né? Ai, que bom. Pesquisei que você teve um reconhecimento tanto no Festival de Veneza quanto no North Blend, né, nos Estados Unidos. Eu queria que você falasse como é que você, tão jovem, se preparou para algo tão forte, né? É um texto muito forte, um texto muito pesado, né? Com o qual a Mariana escreveu, que não só está ali na igreja, mas tem o peso, por exemplo, do passado da sua mãe, né? A morte violenta, enfim, da personagem. Uhum. Eu acho que agora que você falou, me deu um insight que durante as preparações, eu acho que foi, apesar da gente ter ido em cultos obviamente, estudar muito a questão da Bíblia, acho que o que mais foi trabalhado foram as partes das relações, sabe? Entre ela e o pai. Quem era essa mãe? Criar memórias dessa mãe. A gente tinha uma preparadora, que é a Nana Yasbeck, inclusive a atriz também, está no filme, faz a médica. E eu acho que a nossa preparação foi muito em cima do roteiro e foi uma preparação muito coletiva. Então, a Mari ia muito nos ensaios, a Nana, o Fabrício, que fez a preparação corporal, então, da cena da festa, né? Do que ela recebe o vídeo dela ali no chão. Foi uma preparação muito coletiva. E a gente sempre, eu acho, eu e Mari nos afinamos muito. No estilo de interpretação mesmo, né? Naquilo que é mais enigmático, mais misterioso, com menos respostas mesmo, sabe? Como eu acho que é realmente na vida, como as relações são e as pessoas. Todo mundo tem segredos, né? E a gente combinou que a gente queria muito cultivar isso na personagem. E Mariana, olha, a cena que inclusive a Valentina citou aí da festa, né, realmente torna-se assim assustadora, porque você passa por aquilo ali, nossa, eu fiquei angustiadíssimo. Eu queria que você falasse um pouco sobre como se deu aquela cena, como você pensou naquela cena, porque é algo que a gente vê hoje em dia, né, que seja na internet, enfim, algo que acontece, infelizmente, de forma muito é, mais comum do que a gente não gostaria de ver, né? Eu acho que aquela cena ela é muito um ponto de virada, assim, porque é um ponto onde a Valentina, a Raquel, né, ela é desmascarada na frente
de toda a comunidade ali da igreja, e na verdade de uma forma muito, com uma perspectiva muito da Ana Helena, né? Que é uma pessoa que é uma autoridade ali dentro da igreja e que, de certa forma, pastoreia ali um rebanho que respeita muito o que ela diz. Então, na medida que isso começa a acontecer, eu acho que também é muito análogo ao que a gente assiste hoje por aí, que é as pessoas às vezes elas não têm nem a capacidade de dialogar, né, sobre determinados temas, quer dizer, elas são simplesmente crucificadas ali e não importa, sabe? Dependendo de quem falou, está falado. E aí eu acho que isso faz com que ela entre que ela tenha meio que um breakdown ali mesmo, né? E aí se revela algo sobre ela que ninguém sabe direito o que é. E aí depende muito de quem você é para acreditar no que está acontecendo com ela, né? Quer dizer, será que ela estava tendo uma convulsão ali, uma coisa que é sobre saúde mental, ou será que ela de fato era algo espiritual, era necessariamente ruim, era positivo? Quer dizer, e aí como uma cidade pequena vai lidar com esse fato e o que isso vai carregar até para a própria personagem, no sentido dela não entender o que está acontecendo, né? A personagem ela não sabe direito o que ela está enfrentando, né? Ela vai descobrindo conforme o filme vai passando. Então, para ela também é algo muito misterioso. Eu acho que é o momento do filme onde a gente abre possibilidades, várias possibilidades do que pode acontecer com a personagem e do que exatamente a gente está tratando, sabe? Mariana, antes de eu passar para a última pergunta da Valentina, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância das políticas públicas para o audiovisual, que a gente sabe que quando você produz um filme, você está empregando muita gente, né? Então, assim, a gente sempre, quando recebe os realizadores aqui, a gente ressalta essa importância, né? De ter editais, de ter, enfim, caminhos que possam levar a narrativas plurais, né? Que a gente possa produzir mais no nosso cinema nacional, dar mais oportunidades para atrizes como a Valentina brilhar, enfim, para roteiros como o seu ganhar aos cinemas, né? Que é um filme, inclusive, que é importante a gente dizer aqui, que é distribuído pela O2 Play, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa necessidade que a gente tem aqui no Brasil, essa importância, né, que a gente tem de ter editais públicos e caminhos para tirar do papel histórias como essa. É fundamental, né? É assim, fundamental. Se você for observar onde os países em que o cinema tem uma indústria muito forte, existe um papel do Estado de contribuir com né, com esse desenvolvimento do mercado do audiovisual que é gigantesco, né? A França é um país que investe muito no cinema, sabe? Assim, você vê agora a Coreia do Sul também, com resultados absurdos, Parasita, quer dizer, coisas assim, tanto no streaming quanto no cinema mesmo, você vê, porque também teve muito incentivo do Estado mesmo, né, de acreditar que isso é um mercado que precisa ser fomentado e que você só vai conseguir bons resultados a partir do momento em que há investimento. Não existe, né, você conseguir fazer as coisas sem investimento nenhum. Então, eu acho que o Brasil é um país que estava conseguindo resultados interessantes nesse sentido. A gente estava num momento em que o país estava sendo representado em vários festivais internacionais de muito prestígio, assim, e ao mesmo tempo alcançando resultados comerciais interessantes com algumas obras. É, então, nesse momento, eu acho que houve aquele esvaziamento da cultura. A gente estava com um mercado que, se não me engano, estava crescendo 200% ao ano. Isso é uma coisa assim, era assim, estava empregando mais que a indústria farmacêutica. Então, é algo que não é simplesmente, que é importante para o país, inclusive na questão econômica, né? Na questão da geração de emprego e na questão do que a gente contribui culturalmente, tanto internamente para o país, quanto contando nossas histórias para fora, né? Então, é fundamental. Meu filme não poderia ter sido feito sem contar com isso, sem contar com as políticas públicas, e eu acho difícil, porque é uma arte muito cara o cinema. Então, é difícil você conseguir fazer só com investimento privado, e também a verdade é que o investimento privado, dependendo de como ele acontece, ele também cria uma limitação com relação à liberdade artística, né? Então, na verdade, esse fomento do governo é importante para que, inclusive, a gente consiga garantir que as histórias estão sendo contadas não necessariamente com a prioridade
de ser um recorde de bilheteria, claro, muito maravilhoso, se for quanto mais gente chegar, melhor, mas que a gente está construindo obras mesmo, né? Que tem valor artístico, talvez com um público menor ou um público maior, enfim, mas para viabilizar mesmo é importantíssimo, né? São histórias que são retrato na nossa sociedade, né? A gente está passando por Sim, isso, a gente percebe isso em tela também, né? Como eu falei, sim. eu morri de medo de muitas partes ali, porque acontece isso todo dia. Uhum. Valentina, para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouco do filme e convidasse as pessoas para assistirem no cinema, porque a gente sabe o quanto é importante que as pessoas possam comparecer, né? E ver o cinema nacional e conseguir ver novos filmes, novas narrativas, e você está diante de uma obra assim bem diferente do que o cinema nacional costuma corriqueiramente publicar ou está em cartaz, né? Eu queria que você falasse um pouco disso e convidasse as pessoas para o cinema, Valentina. Sim, é um filme que eu tenho muito amor por esse filme. Eu acho um filme muito pensado para abrir brechas, abrir discussões. Em nenhum momento o filme impõe nada, ele justamente quer que as pessoas pensem através de suas experiências pessoais, né? Seja elas ligadas à religião ou não, mas que a gente possa conhecer outras realidades, outras histórias. E eu acho que ir ao cinema, realmente ir ao cinema, assistir num cinema, é uma forma de resistência, realmente. A gente sabe que hoje em dia você consegue assistir, né, em vários streamings os filmes, mas ir, eu acho, até o estabelecimento de cinema, eu acho que é um ato de resistência incrível e o nosso cinema nacional merece, porque eu acho que é um cinema muito, muito, muito rico e eu espero que as pessoas gostem do filme e venham falar com a gente depois nas redes sociais ou em debates, porque o que a gente gosta mesmo é desse pós-sessão, ver como é que o filme chegou nas pessoas. Mariana, para finalizar, muito obrigado pela oportunidade de falar contigo. A gente espera Imagina. que mais filmes dirigidos e escritos por mulheres estejam em cartaz nos cinemas, isso é essencial. Por exemplo, eu falei do Medusa que está agora, mas eu posso falar também dos filmes da Gabriela Amaral Almeida, que são filmes de suspense e horror que são fantásticos também, né? Como Animal Uhum. Cordial e A Filha do Pai, enfim. Eu queria que você falasse também sobre isso, né? Sobre essa importância de ir ao cinema e parabéns pelo seu filme, Raquel. Ah, muito obrigada, gente. Assim, eu acho que eu continuo achando que a experiência do cinema ela é muito singular, sabe? Você entrar e você tá numa sala escura com uma tela daquele tamanho, com aquele som que, sabe, não é o som da nossa casa, não é o mesmo tipo de experiência. Eu acho que existe uma concorrência gigantesca com os blockbusters internacionais, que têm muito orçamento, que também fazem com que a experiência possa ser do entretenimento possa ser alcançada num nível altíssimo. E existe também a coisa toda da gente saber que a gente está num período de crise econômica, né? Quer dizer, saímos aí de uma pandemia, o cinema ele não tá barato para ninguém, né? No sentido de que às vezes faz mais sentido você ficar em casa e assistir alguma coisa em casa, porque. Mas eu acho que as experiências são muito diferentes, então eu acho que principalmente quando a gente está falando de um filme de mistério, um filme de suspense, um filme onde você constrói atmosferas, um filme onde você precisa do silêncio, do escuro, eu acho que esse gênero, né, que o Raquel tem, é um gênero muito propício para ser assistido no cinema. Então, eu fico muito feliz, inclusive, de a gente ter outras mulheres trabalhando em cima de gêneros ou parecidos, ou até o mesmo, assim, dentro pessoas muito talentosas, né, com obras muito bem construídas, assim, que estão sendo reconhecidas não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, e acho que serem mulheres é um movimento que denota uma conquista também, né, da gente poder... Antes a gente tinha as coisas muito dirigidas, muito na maioria por homens, assim, e ver que esses filmes estão chegando longe, que eles são mulheres dirigindo, eu acho muito interessante, assim, acho que é o resultado de passos que a gente tem tentado conquistar, né? É isso, pessoal. Hoje, aqui no Clube Cinema, no primeiro bloco, a gente conversou com Mariana Bastos, diretora e roteirista de Raquel 1, e a sua protagonista, a talentosa Valentina Ressage. Agora vocês vão ficar com o trailer do filme. Por favor, vão assistir. Por favor, a imersão do cinema, como a gente conversou aqui, nada, nada, nada substitui esse momento, tá bom, pessoal? Tchau. Qual é o seu nome?
Raquel. Você já tem contato com Deus? Você acha que a gente devia ser submissa? A gente quem? Mulheres. Você acredita que a mulher trouxe a morte e o pecado para a Terra? A gente tá numa cidade pequena do interior. Não fica dando muita conversa pra esse pessoal, não, tá? O que é que acontece com aqueles que insistem nas falsas profecias? Você sabe o que é isso? A gente não sabe o que eles estão fazendo lá, se elas estão fazendo macumba, sacrifício. O mal não aparenta ser sombrio. O mal tem beleza. Por que você veio para Monte Megino? Voltamos para o segundo bloco do Clube Cinema, que é apresentado pelo Clube Box, o primeiro clube de cinema e literatura do Brasil. Olha aí, clubebox.com ou Instagram, @clubeboxbrasil. Essa camiseta, inclusive, do Reino da Fantasia, é toda Clube Box, com vários mapas fantásticos de filmes, grandes referências, enfim. Mas vamos falar de cinema nacional aqui no Clube Cinema. Tá? Você está na TVC, eu sou Daniel Herculano, e daqui a pouco você vai ver a minha conversa com três membros da produção de uma nova produção nacional que está em cartaz nos cinemas, Noites Alienígenas. Olha só, eu conversei com a Gleice Damasceno, aquela mesma que ganhou o Big Brother 18, que agora faz sua grande estreia na tela grande, tá? Com Noites Alienígenas. Conversei com Gabriel Knox, que é também uma revelação, um ator que ganhou inclusive o melhor prêmio pela sua atuação no Festival de Gramado por Noites Alienígenas, o grande vencedor de Gramado agora no final do ano passado. E claro, o terceiro vértice dessa conversa muito importante, Sérgio de Carvalho, ele que é autor do livro que deu origem ao roteiro, que ele mesmo adaptou para o cinema, Noites Alienígenas, e é diretor do filme, o filme que se passa uma trama sobre jovens que lutam para viver em meio à violência do Rio Branco, mas não esquecem a sua ancestralidade. Um filme super necessário, uma nova narrativa abrindo aí para o Brasil, no cinema do Acre, com uma trama que precisa ser vista na tela grande do cinema, Noites Alienígenas. E agora você vai ver a minha conversa com o Sérgio de Carvalho, o diretor e roteirista, com Gabriel Knox, o ator premiado, e também com a Gleice Damasceno, que faz sua estreia nos cinemas com Noites Alienígenas. Vamos lá? Esse é o Clube de Cinema na TVC. Oi pessoal, voltamos para o segundo bloco do Clube de Cinema na TVC, aqui da TV Ceará de Fortaleza, e estamos falando com Sérgio de Carvalho, diretor e roteirista de Noites Alienígenas, Gleice Damasceno, que estrela o filme, e apresentando Gabriel Knox, também um protagonista. Sérgio, muito obrigado por escutar o Clube Cinema aqui da TVC. Sou Daniel Herculano, seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado. Fico muito feliz pela participação. No mais que o Acre tem muito de Ceará, né? Sérgio, começando logo, obviamente, sobre a história do projeto, né? Você escreveu o livro, mas fez uma adaptação um pouco diferente, né? Como mesmo você já frisou outras vezes. Mas do papel até chegar às telas, quanto demorou esse projeto? Como é que a gente pode falar um pouco sobre isso, dessa gestação? Olha, eu acho que até a gente começar a filmar foi por volta de 2 anos, assim, né? Entre novos tratamentos, né? Se organizar também a pré-produção. E nessa fase
de tratamento de roteiro, porque tinha esse desafio, né, que era adaptar uma obra literária que eu escrevi para uma linguagem cinematográfica, né, para o roteiro de cinema. Eu sempre tive uma consciência que eram duas linguagens diferentes, né, que eu precisava realmente ali achar a medida e não fazer uma adaptação meramente literária, mas encontrar o cinema a partir da literatura. E com isso eu tive a contribuição, né, do Camilo Cavalcante, desse cineasta que muito me inspira, e Rodolfo Minari, que é meu conterrâneo do interior de São Paulo, que, como eu também, está há quase 20 anos aqui no Acre, e a gente trabalhou intensamente, né, em muitos laboratórios. O Camilo veio para cá, a gente andou muito para o Rio Branco para fazer os novos tratamentos, né, e sentindo uma necessidade de atualização. É como se o livro tivesse ultrapassado em 10 anos pelo impacto social que as facções criminosas, né, a nova organização social se deu na periferia de Rio Branco. Bom, queria falar para ti que eu gostei bastante do filme, tá? Ele tem dentro da trama, ele apresenta uma grande potência em relação à ancestralidade, né, história da região, enfim, mas trata, como você bem comentou agora no final, dessa questão social muito forte, né, que é a violência. E queria que você falasse um pouco de como você vê isso, né, de como você conseguiu pensar em colocar no mesmo produto, né, que é importante para o cinema nacional, nessas novas narrativas, a gente apresentar para as pessoas que simplesmente desconhecem, né, enfim, as origens, enfim, a, enfim, o que você poderia falar um pouco sobre esse grande teor, né, de ancestralidade que você coloca no filme, trazendo um pouco para essa questão social também? Como diz a Carla Martins, que é a nossa produtora executiva, né? Ela fala que a Amazônia, na verdade, não é uma. A Amazônia é uma floresta com cidades dentro, né? Então, acho que é muito. Acho que não tem como a gente falar de urbanidade na Amazônia, né, sem trazer, de alguma forma, né, implícita ou não, a ancestralidade dos povos que construíram essas cidades, né? As cidades amazônicas são completamente ligadas à história de invasão das florestas, né, de expulsão dos povos originários de seus territórios, da necessidade desses povos de migrarem, né, para a área urbana. Aqui no Acre a gente coloca também os extrativistas, né? As periferias do Acre, elas acontecem com a chegada dos fazendeiros, né, pela ditadura militar, que expulsam os seringueiros é, da floresta, de suas colocações de seringa, e formam ali aquelas centenas de pessoas, milhares de pessoas ali, que não tinham uma preparação, uma educação de escola, que cresceram na floresta e tem que lidar ali com a dureza da cidade, da sobrevivência, né? Então, outro dia falaram assim, mas seu filme fala sobre floresta? Eu falei, fala. Não mostra a floresta, mas ele está falando o tempo todo da relação da falta da floresta, né? Da questão de identidade amazônica, de identidade dos povos tradicionais, né? O impacto que você tem quando você vai perdendo essa identidade que firma teus pés no chão, né? Que está um pouco ali no personagem do Paulo, personagem indígena, com a mãe dentro ali, culturalizada ali dentro da questão evangélica, né? E quando o bicho pega, ela corre para sua ancestralidade, né? Então, acho que o filme ele também tenta trazer essa questão de identidade, né? Da importância da identidade, dos povos originários, do indígena urbano também, né? Acho que ele retrata isso. Por falar em identidade, né, a gente tem Gleice Damasceno, que sempre carregou a bandeira do Acre com muito orgulho, né? Desde que apareceu no Big Brother, mas que fez sua carreira depois disso com outras produções, mas sempre lembrando da importância de mostrar o Acre como um estado importante do Brasil, né, Gleice? E você, como é que você se sente estando dentro dessa produção? A gente sabe que outras produções já tiveram no Acre, mas essa é uma produção feita no Acre, sobre o Acre, e que está indo para todo o Brasil, né, em cartaz nos cinemas nacionais, isso é muito importante jogar luz sobre uma história que muita gente não conhece, né? O dia a dia, enfim, um local que muitas pessoas deixam de lado.
Então, Daniel, primeiro, obrigada, né, pela oportunidade também de estar aqui com o Sérgio, com o Gabriel. Eu sempre, até quando eu entrei no Big Brother, eu entrei muito com esse propósito, sabe? Eu quero entrar no Big Brother para também mostrar um pouco da minha cultura, mostrar um pouco do meu estado. Quando eu saí, eu vi que, de certa forma, isso, né, se cumpriu ali, a galera me conhecia muito pelo Acre, e as pessoas, sempre que eu estou em algum lugar, o assunto sempre é o Acre, e para mim é um motivo de muito orgulho, de muita honra participar desse filme. Eu sempre falo, tipo, é a minha estreia como atriz, né, no cinema, então é um marco também na minha carreira como atriz e um filme, né, totalmente acriano, assim. Acho que todo acriano tem muito esse orgulho, assim, sabe, de poder falar isso, né, que temos uma produção é, do audiovisual que está em todos os cinemas do Brasil, que vai estar agora, então é um motivo de muita alegria, assim, sabe, e de mostrar para o Brasil que o que a gente faz no Acre é muito bom, é de muita qualidade, e que a gente só precisa mesmo de mais oportunidades e de mais visibilidade e também de estar cumprindo esse papel, né, que eu acredito que seja muito importante também, de certa forma, dar visibilidade, sabe? De o filme também estar me dando essa visibilidade como atriz, é uma troca, assim, muito legal também, sabe? Que me dá como é que eu posso falar, essa força como atriz, né, o filme, e a gente tem essa troca muito, muito legal, assim, sabe? De mostrar a realidade dos jovens aqui, uma realidade que não é tão distante do que eu vivi no Acre, do que muitos jovens passam por aqui. O Sérgio sempre fala sobre isso, né? Que também é um filme que num tom de denúncia. Então é muito importante, assim, eu estar dentro dessa produção, contribuindo para que isso seja feito, sabe? E é isso. Espero que o filme ele consiga cumprir o seu papel. Das pessoas darem mais visibilidade para o audiovisual, né, do norte da Amazônia, e principalmente para essas questões também que atravessam aí diversas famílias, sabe? Claro, e foi um filme premiado, né? Importante, já foi um filme premiado em Gramado, e até já conversando aqui com o Gabriel. Gabriel, você que está no letreiro do filme, a gente vê ali apresentando Gabriel Knox, ou seja, seu primeiro contato com um longa-metragem. Como foi que você se viu ali no meio, por exemplo, do lado de Chico Dias, que é um ator fantástico e super já veterano de vários papéis, e você foi premiado como melhor ator no Festival de Gramado. Como é que você vê isso também, o poder desse filme, né, que te levou a isso? Agradecer a oportunidade. É, então, como você falou, né, aparece lá apresentando Gabriel Canox, é o meu primeiro contato com um longa-metragem, é o meu primeiro contato com o cinema, é o meu primeiro contato como ator, e logo do lado de grandes nomes, né, e grandes atores como o Chico Dias, como a Danilo, como a Gleice, que estava também se tornando já uma grande atriz nesse primeiro trabalho, Joana Gates, Kika, Jefferson Xavier, do Ace, entre vários nomes. E para mim, trabalhar ao lado do Chico, que a primeira cena que eu gravei do filme foi exatamente aquela, foi uma coisa muito difícil e fácil ao mesmo tempo, porque ele me deixou bem confortável e foi muito bom ter essa grande aula com ele, essa grande experiência com ele, porque ele pegou todo o nervosismo que eu estava sentindo e conseguiu me ajudar a concentrar na cena. E eu acho que por isso, né, pela confiança que ele fez eu ter em mim mesmo e a preparação do Germano Melo, como que foi o nosso preparador, e principalmente a oportunidade que a Saci Filmes, o Sérgio, e toda a equipe do filme me deu de poder aparecer e poder mostrar um pouco do meu potencial, que deu essa oportunidade de ganhar o prêmio. É que nem a Kika falou ainda agora, em outra entrevista, que ela falou, não tem como a gente ganhar prêmio se não tiver oportunidade. A gente tem que ter oportunidade para poder ser pelo menos indicado. Então é isso. Quanto mais oportunidade, acredito que mais Gleice Damasceno, mais Chico Dia, mais a Danilo, mais Gabriel, mais Sérgio de Carvalho, mais pessoas
potentes e com muito potencial vão aparecer. Eu queria que você falasse um pouco como foi essa experiência também, né? Você falou da sua estreia em longa-metragem, né? Mas como foi essa experiência de estar ao lado de como outros, um grande elenco, né? E o Sérgio que veio, que fez produções para TV, mas que dirigiu o filme brilhantemente, viu, Sérgio? Queria te parabenizar também. Achei um filme super sensível e, obviamente, não vou estragar aqui nada para ninguém, mas a cena final é de uma sensibilidade, sabe? De uma entrega maravilhosa. Queria que você falasse um pouco disso, Gleice, antes de voltar aqui ao Sérgio. Então, Daniel, eu nunca tinha feito nenhum trabalho no audiovisual, eu já tinha até feito algumas coisas no teatro aqui em Rio Branco, eu sempre fui muito envolvida com o teatro aqui. Mas no audiovisual eu nunca tinha feito nada, né? Então foi tudo tudo foi novidade assim para mim. Mas foi a melhor experiência que eu podia ter como uma atriz que estava iniciando ali, né? Porque eu estava do lado do Sérgio, que é uma pessoa que eu já conhecia, até falei isso antes, já conhecia ele, então ele me deixou muito confortável por isso, assim, por eu já ter esse contato com ele aqui em Rio Branco. A Carla, todo mundo, né, toda a equipe, assim, me deixou muito confortável. Eu sabia que eu estava num lugar onde as pessoas gostavam de mim e estavam torcendo para que eu fizesse um trabalho legal, sabe? A produção. E aí depois aí tem a parte da preparação, né, da Sandra, e daí foi onde eu fui conhecendo os atores, o Gabriel, a gente teve essa troca na preparação, o Danilo também, poxa, o Danilo é um puta ator, o Gabriel também. E eu e o Gabriel, eu até falei isso ontem na pré-estreia. Eu e Gabriel, a gente estava estreando ali, né? Então a gente estava meio que no mesmo barco ali, eu e ele. Tinha até uma cena que eu falei, ele falou, Gleice, tô nervoso, tô nervosa. Eu também tamo junto, sabe? Vamos fazer junto esse negócio acontecer, assim. Então eu acho que tudo me colocou num lugar, assim, de ficar tranquila, sabe? Mas a gente sempre fica assim, acho que todo ator sempre, eu não acho que isso nunca vai passar. Eu já trabalhei em outras produções também, e sempre dá aquele frio na barriga antes de entrar. Você saber que na produção tá o Chico Dias, caramba, né? Que é um ícone, né? Uma lenda. E daí você saber que você tá também numa produção que ele tá, então isso te dá um peso, assim, realmente, sabe? Mas ao mesmo tempo a cidade é minha, eu ficava colocando na minha cabeça, a cidade é minha, as pessoas que estão aqui também, eu sei que elas estão por mim, e eu colocava isso assim na minha cabeça para ficar confiante, sabe? Mas, e eu acho que não poderia ser diferente, assim, o meu primeiro trabalho. Eu acho que eu falo assim, cara, Deus, energia, universo, ele sempre me dá o melhor caminho, assim, sabe? E não poderia ser diferente. Eu não vejo a minha estreia como atriz sendo em outra produção, assim, sabe? O Noites realmente é muito especial em todos os sentidos, assim, no conteúdo, nos atores, né? Nossa, saber que o Gabriel ganhou, sabe? Poxa, ele é um ator acreano, ganhou Gramado, nosso filme ganhou como melhor filme. Isso tudo me deixa numa realização mesmo, assim, eu tô me sentindo muito realizada, sabe? E é só o meu primeiro filme, assim. Não é só o meu primeiro filme, né? É o meu primeiro filme, tipo, e é muito fora da realidade, até assim, para mim, assim, pensar, caramba, eu já estreiei num filme como Noite, sabe? Então eu só sou muito grata ao Sérgio, à produção, aos meus colegas de elenco que fizeram parte, assim. Foi uma experiência incrível para mim. Gabriel, Cleis, parabéns. Sérgio, vou finalizar contigo. A gente tem pouco menos de 3 minutos. Eu queria que você falasse sobre. A gente sempre fala aqui muito no Clube do Cinema sobre a importância dos editais ou do fundo setorial para o cinema, né? Para a gente poder ter uma maior variedade de narrativas e ter possibilidade da indústria cinematográfica gerar mais emprego, né? Enfim, e gerar mais arte, né? Eu queria que você falasse um pouco disso antes da gente terminar e convidar as pessoas para ver Noites Alienígenas no cinema. Eu acho que é muito importante colocar isso, Daniel, assim, porque o Noites Alienígenas ele é fruto de políticas públicas, né? Ele é fruto de política de descentralização do audiovisual, né? O Noites ele é resultado de políticas que pensaram que o Brasil inteiro tem condições de estar produzindo suas próprias narrativas, né? Seus próprios filmes. E o Noites ainda de um edital do Ministério da Cultura de filmes para baixo orçamento, né? O longa BO. Então, acho que a gente vê, assim, principalmente a gente que está, né, na região norte do Brasil, que talvez é a maior região do Brasil, entretanto, a que menos
tem condições de produção, né? A importância que é essa visão mesmo de políticas públicas, né? E o potencial que essas políticas públicas têm para mover toda uma cadeia de economia criativa, de criar narrativas. Eu acho que a visão também para as nossas regiões, ela não pode ser unicamente a partir de mercado, né? Eu acho que vai além disso. Então, ressaltando mesmo como que esse ativismo pela cultura do Norte, né, que cria associações como a Cone e outros agrupamentos de pessoas que estão aí defendendo o audiovisual como um todo no país, né? Então, o Noites é fruto de tudo isso. Bom, E aproveita. Aproveita e convida o pessoal para ver no cinema, por favor. Pessoal, vejam Noites Alienígenas Então, no cinema. Aproveitando essa fala mais ativista aí do audiovisual do Norte, dizer da importância da gente ter pessoas nas salas do cinema, prestigiando a produção feita no Brasil, né, feita principalmente no norte do Brasil. É fundamental que a gente tenha público para que o filme possa ficar o máximo de tempo possível aí em cartaz, e também porque o filme é bom, gente. Vão assistir, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. É muito bom mesmo, pessoal. Olha, a gente vai ficar agora, depois de conversar com o Sérgio de Carvalho, diretor e roteirista de Noites Alienígenas, e parte do seu elenco, Gabriel Knox, parabéns, Gleice, parabéns. A gente fica agora com o trailer de Noites Alienígenas e a gente se vê semana que vem. Tchau! Tu tem que entender, cara, que dentro desse mundo tem outros mundos. E dentro desses outros mundos tem outros mundos. Pra mim, otário é aquele que fica num mundo só, sacou? Ué, irmão, quer falar com o Jean, mano? Você é do nosso, Jean. O que tu veio fazer aqui, meu filho? Falar com o senhor. Veio falar o quê? Entrar pra família, senhor. Quer entrar pra nossa família? Que eu gosto de te ver assim. Você não é teu filho, cara. Tô pensando em ir pra Bolívia estudar medicina. E o teu bebê? Ele vai ficar jogado lá com qualquer um. Eu vim aqui te pedir 3 coisas. A primeira e mais importante é que você se afaste do meu filho. Não vim pra colar, não vim pra fazer negócio, nem vim pra conversa. Que vocês estão se matando, enfia isso na tua cabeça, Sérgio. Aí, Rivo, vamos ver se tu tá pronto. Fica nessa de lá pra cá, não sabe pra onde vai. Te liga, Rivelino. Passa esse noiado aí pra nós aí. Desce o dedo, porra. Bora, Riva. Bora, Riva. Vamos, porra! Mas quando foi que a gente se perdeu, hein? A gente cresceu tudo junto. Olha o tamanho disso daqui, a gente é pequeno, mano.